E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino Fungi. É um dos reinos de uma importância ali ecológica muito grande, também possui alguma importância econômica e também para a saúde. Então, os seres vivos que vão compor esse reino, eles vão ter ali uma importância essencial ali para o equilíbrio ecológico e manutenção da vida, ok? Eu me chamo Cleiton Tenório e vamos lá. Basicamente, esses organismos eles são seres eucariotos, ou seja, eles possuem um núcleo envolvido ali por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. Essas células, elas possuem uma parede celular de quitina, certo? A quitina também presente no exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo. Esses indivíduos eles vão ser sempre heterotróficos, então eles não conseguem sintetizar o próprio alimento e para isso eles precisam de outros organismos. Normalmente, esses indivíduos eles são heterótrofos por absorção. Isso significa dizer que eles liberam no ambiente as suas enzimas digestivas e, a partir da digestão extracelular e extracorpórea desse indivíduo, ele absorve esses nutrientes para conseguir sobreviver. Então, esses organismos, graças a esse processo ali de liberação de enzimas e decomposição da matéria de forma extracorpórea, eles são importantes no processo ali de decomposição, tá? Então eles são ótimos decompositores e essa é a primeira grande importância ecológica que esses indivíduos vão ter na natureza, tá? Eles podem se apresentar de forma unicelular, também conhecidos por leveduras, né? E esses organismos eles podem, na grande maioria das vezes, se apresentar como organismos pluricelulares, tá? Organismos pluricelulares que vão possuir mais de uma célula, ok? E aí eles são variados, né? E por serem variados, eles possuem diversos hábitats. Uma característica muito importante desses indivíduos é que eles precisam de ambientes úmidos, normalmente ambientes úmidos e quentes, tá? Então, sendo úmido, sendo mais quente, esses organismos podem ser encontrados em solos, na água, principalmente em água doce, tá? E até mesmo parasitando ali outros organismos vivos, tá? Como é o caso de algumas doenças que nós não vamos trabalhar nesta aula, ok? Esses organismos eles podem ser encontrados na forma de bolor, que a gente conhece por mofo, cogumelos, alguns comestíveis, outros extremamente tóxicos, outros alucinógenos, né? As orelhas de pau e as leveduras que são muito utilizadas ali na culinária, por exemplo, na produção de pães, ok? Esses organismos eles são constituídos basicamente por hifas e por micélios. As hifas nada mais são do que estruturas filamentosas, certo? Estruturas filamentosas, e essas estruturas elas podem ser apresentadas com septos, ou seja, é como se a gente conseguisse observar as células sendo diferenciadas, os núcleos sendo diferenciados. Então vamos lá, aqui tem uma célula e entre esta célula aqui e esta eu consigo uma separação por um septo. Isso seria uma hifa septada. Mas nós temos também as hifas dos tipos cenocíticas. Essas hifas cenocíticas, elas são aquelas que não apresentam o septo, certo? Então, basicamente, eu vou ter ali uma união de núcleos, tá? Eu vou ter uma união de núcleos. Esse conjunto de hifas
vai formar o que nós chamamos de micélio. Tá? E o micélio, ele vai ter uma característica interessante, porque ele vai aparecer de forma como um corpo de frutificação e um corpo vegetativo. Tá? Alguns fungos, eles não vão apresentar esse corpo de frutificação, mas vão apresentar hifas modificadas para gerar estruturas de poros. Nós vamos ver um pouco mais na frente, ok? Então vejam, qual é a morfologia ali do fungo? O fungo vai ser formado por hifas, e o conjunto dessas hifas é o que nós chamamos de micélio. O que nós vemos em alimentos morfados, por exemplo, é um conjunto de hifas. Se a gente pegar uma amostra daquele mofo, nós vamos ver que nós vamos ter estruturas totalmente filamentosas. E esses filamentos vão formar o que nós chamamos de micélio. Ok? Dentro da classificação dos fungos, nós podemos classificá-los em alguns filos. O primeiro filo que nós vamos estudar é o filo Chytridiomycota, também chamado de Chytridiomycetus, tá? Esses organismos, eles vão se apresentar terrestres, mas também aquáticos. Raramente esses indivíduos vão se apresentar como organismos marinhos. Então, quando eu incluo a classificação de aquáticos, eu estou trabalhando os aquáticos dulcícolas, que são os de água doce, e os aquáticos marinhos, que são os de água salgada. O filo dos Chytridiomycetus, eles vão apresentar-se aquáticos, mas a grande maioria deles serão dulcícolas, serão de água doces. Esses indivíduos vão se apresentar tanto na forma unicelular, como é o caso ali das leveduras, mas eles também se apresentam na forma de pluricelular filamentoso. Esses indivíduos, eles são o que nós chamamos de saprofágicos ou saprófagos, porque eles vão ser organismos parasitas, como é o caso aqui do nosso exemplo do gênero Batrachochytrium, né, que possui ali uma espécie de disseminação em anfíbios, e essa disseminação em anfíbios faz com que esses indivíduos eles morram. Então, em alguns continentes ocorreu a eliminação, né, de alguns anfíbios, e este fator se deu através de fungos do filo Chytridiomycota, tá? Um outro filo a ser estudado é o filo Zygomycota. Esses organismos, eles são os principais decompositores ali e vão apresentar o que nós chamamos de hifas cenocíticas, ou seja, de hifas sem septos, ok? Esses indivíduos, eles são conhecidos como bolor, e eles também são parasitas, tá? Então é muito comum a gente encontrar mofo, por exemplo, em pães, em laranja, e esse mofo ser característico ali de indivíduos do filo Zygomycota, ok? Um outro filo a ser considerado é o filo Ascomycota, né, que vão apresentar indivíduos que formam estruturas que nós chamamos de ascos. Esses ascos vão formar uma estrutura reprodutora de esporos, né? Então, de forma sexuada, e eles vão ser importantes na reprodução. Tá? Esses indivíduos, eles também são considerados ali como bolores, né? E alguns deles podem ser também parasitas. Nesse filo inclui-se os líquens, que nós vamos falar um pouco mais na frente. Além disso, nós podemos encontrar também algumas
leveduras, como é o caso da Saccharomyces cerevisiae, certo? Que vai ser importante ali na fermentação, por exemplo, produção de pão, de cervejas, ok? Um outro filo é o filo Basidiomycota, que vão apresentar uma estrutura chamada de basídeos. Essa estrutura de chapéu, esses indivíduos, eles vão possuir um corpo de frutificação, que é o reprodutivo, e um corpo vegetativo, tá? Que vai ter a função ali de absorção de nutrientes. Esses indivíduos vão produzir o que nós chamamos de basidiocarpos e liberam, né, o que nós chamamos de basidiosporos, tá? E um gênero muito importante dentro desse filo é o gênero Agaricus, que vai ser os champignons, tá? Que são utilizados na culinária. Outros indivíduos desse Basidiomycota vão ser extremamente tóxicos, tá? Então essa cor avermelhada chamativa vai ser característica ali de um indivíduo que produz alguma toxina e pode causar mal ali a algum vertebrado ou até mesmo invertebrados. Dentro da reprodução dos fungos, nós vamos ter organismos que são vão se reproduzir de forma assexuada, mas também indivíduos que vão se reproduzir de forma sexuada. Então nós temos algumas diferenças entre os indivíduos quando se fala da reprodução assexuada. Então, por exemplo, os zigomicetos, eles vão produzir uma estrutura que nós chamamos de esporangióforos. Esses esporangióforos vai ser uma estrutura aparente de uma bolsa. Na verdade, a hifa desse organismo, ela se diferencia formando uma bolsa, e dentro dessas bolsas nós vamos observar os esporos. Ok? Então, essas bolsas elas tendem a se romper e durante o rompimento dessas bolsas se liberam os esporos. Se caso esses esporos encontrem ali uma região apta ao desenvolvimento, que tenha nutrientes, que seja quente e que seja úmido, tá? Esses indivíduos eles vão se desenvolver formando novas hifas e, consequentemente, um novo organismo surge, um novo micélio vai surgir. Tá? Os ascomicetos vão produzir também uma diferenciação nas hifas, tá? E essa diferenciação nas hifas vai produzir o que nós chamamos de conídeos, que são uma espécie de esporos, assim como os esporangióforos, tá? Porém vão ter uma estrutura um pouco diferente, né? Já que esses conídeos eles vão ser sustentados por uma filiade, né? Uma estrutura ali de suspensão ali desses conídeos, e vão ser sustentados também por uma vesícula, tá? Já que esses indivíduos não formam uma bolsa, como os zigomicetos, eles vão ter uma espécie de pedúnculo ali que vai segurar todos esses conídeos. Mas dentro da reprodução assexuada, alguns indivíduos unicelulares, como é o caso das leveduras, né, vão se reproduzir através do brotamento. Então ocorre ali a divisão celular, né, e basicamente as membranas e as organelas junto do núcleo desses indivíduos vão se separar, dando origem a novos indivíduos. Ok? Já dentro da reprodução sexuada, nós vamos ter o que nós chamamos de fusão dos núcleos ali dentro do corpo de frutificação. Então, o que é que ocorre? Em um basidiocarpo, como é o exemplo aqui, nós vamos ter uma região chamada de corpo de frutificação. Nesse corpo de frutificação, nós vamos ter as hifas que vão fazer parte desse corpo de frutificação. E o que acontece é que os núcleos dentro dessas hifas acabam se fundindo, formando uma espécie de fecundação. O que é que acontece? Esses indivíduos diferentes se unem, né, formando uma única célula, que é a chamada de zigoto,
Tá? E essa célula, esse zigoto, ele sofre um processo de meiose. Só lembrando a vocês que a meiose reduz a quantidade de DNA pela metade, a quantidade de cromossomos pela metade, gerando indivíduos com a metade da quantidade de DNA, da metade, né, do DNA que esse indivíduo teria se fosse uma divisão mitótica, por exemplo. A partir desse processo de meiose, o que acontece é a formação do que nós chamamos de basidiósporos. Esses indivíduos, eles se dividem, formando indivíduos haploides, e esses indivíduos haploides simplesmente formam esporos. Esses esporos sofrem um processo de maturação e são liberados. Ao serem liberados, o que acontece é a germinação desses basidiósporos, formando novas hifas. Lembrem-se que essas novas hifas, elas são haploides e elas precisam passar por um processo de fusão para se tornarem mais uma vez diploides. E aí o ciclo ele tende a se repetir, ok? Esses indivíduos vão possuir uma importância ecológica e econômica muito grande. Por exemplo, eles são decompositores, então eles decompõem a matéria orgânica morta, tá? Fazendo com que parte dessa matéria orgânica seja reutilizada ali por outros indivíduos, por outros seres vivos. Então eles são importantíssimos ali para os processos ecológicos e para os processos de cadeias e teias alimentares. Tá? Eles podem ser fermentadores, como é o caso ali da levedura Saccharomyces cerevisiae, que vai produzir álcool, pães, tá? Vai contribuir ali no processo de produção desses produtos que têm uma importância econômica muito grande. Alguns são precursores ali de anti-inflamatórios, tá? De esteroides anti-inflamatórios, como é o caso ali dos indivíduos do gênero Rhizopus. Outros até conseguem produzir antibióticos, produzir ali proteínas que vão degradar bactérias, como é o caso dos fungos do gênero Penicillium, né? Tá aqui o exemplo, que vão produzir a penicilina. Além disso, eles são importantes ali nos processos de produção de vinhos, pães, cervejas, queijos, como é o caso do queijo gorgonzola. Tá? Então, eles vão ter uma importância econômica e ecológica fundamental para a natureza. E aí nós temos como exemplo de importância ecológica, além de serem indivíduos decompositores, os líquens e as micorrizas, né? Então, os líquens e micorrizas formam o que nós chamamos de indivíduos simbiontes, indivíduos que produzem ali um mutualismo, ou seja, com o organismo em que esse indivíduo se associa, ocorrem benefícios para ambos os envolvidos. Então, por exemplo, em um líquen eu vou ter uma associação de fungos, ascomicetos, com algas ou cianobactérias. O que é que vai acontecer nessa associação? As algas e as bactérias vão conseguir sobreviver em ambientes que eram inóspitos para elas, como por exemplo, casca de árvores, rochas, certo? E vão se sentir protegidas, além de receberem um pouco de matéria orgânica que esses indivíduos conseguem decompor naquele local. Em contrapartida, os ascomicetos eles vão se servir porque as algas e as cianobactérias são organismos produtores, então vão fornecer para eles oxigênio e vão fornecer também glicose, por exemplo, matéria ali orgânica
produzida e que pode ser utilizada diretamente por esses indivíduos. Já as micorrizas, elas vão ser associações de fungos com raízes de plantas. Isso é muito importante. Por quê? Algumas plantas, principalmente as que estão associadas em solos pobres, têm uma dificuldade muito grande em absorver alguns íons, né? Como íons de potássio, íons de fósforo. E aí, os fungos associados a essas raízes de plantas vão contribuir para aumentar a absorção dessa planta com esses íons, certo? Nutrindo a planta. E em contrapartida, o fungo ele vai se servir de que forma? O fungo ele se serve porque ele consegue absorver glicose ali daquela planta. Então, alguns nutrientes da planta são absorvidos pelo fungo. Então, se os dois se ajudam, se os dois estão ali numa associação em que os dois ganham, nós vamos ter uma espécie de simbiose ou de mutualismo. Tá? Então, tá aí mais algumas importâncias ecológicas dos fungos. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.